Fala pessoal, boa noite. Hoje é 31 de outubro de 2019, são 9 horas e 4 minutos. Nós estamos começando mais um Fórum 21 aqui no canal da revista Fórum. Eu sou William De Luca, jornalista e apresentador deste humilde programa que hoje tem o prazer de receber Guilherme Boulos, um dos líderes do MTST, candidato à presidência pelo pessoal no ano passado. Boa noite, Boulos, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, De Luca, boa noite, Ivan, boa noite, Robai, é uma satisfação falar com vocês. Quem me acompanha nessa noite é a presença ilustre do Renato Robai. Renato, boa noite, obrigado por me acompanhar. Eu e o Ivan novamente neste Fórum 21. Boa noite ao Boulos, boa noite a você, De Luca, ao Ivan e a todos aqueles que sempre nos acompanham aqui neste Fórum 21. Já tem bastante comentário aí, De Luca, depois até é bom fazer uma integração com o pessoal. Gente de BH, gente de Osasco, enfim, gente de todo o país. Já vamos passar pelos comentários do Twitter, do Facebook, do YouTube, e eu vou passar a bola agora para o meu companheiro de todas as noites aqui no Fórum 21, Ivan Longo, jornalista. Boa noite, Ivan. Boa noite, William. Boa noite, Renato. Boa noite, Boulos. Obrigado por mais uma vez estar aqui conosco no Fórum 21. Recentemente, o Boulos participou de uma entrevista nesse nosso mesmo programa, e como vocês já devem ter reparado, como não podia deixar de ser, o tema da nossa conversa hoje vai ser basicamente essas ameaças de AI-5 aventadas pelo filho do presidente Jair Bolsonaro, não só por ele, né? Hoje Eduardo Bolsonaro voltou a falar sobre isso, mas ele já havia falado sobre uma volta de AI-5 no meio dessa semana na tribuna da Câmara dos Deputados, né? Recentemente, o guru bolsonarista Olavo de Carvalho também tocou no mesmo assunto. As notícias foram se desenrolando ao longo do dia, pegou muito mal na imprensa, na Câmara dos Deputados, no Congresso como um todo, essa declaração do Eduardo Bolsonaro. Tanto é que parlamentares do próprio PSL condenaram essa declaração absurda do filho do presidente. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deu aval para que os deputados articulem uma possível cassação do mandato do Eduardo Bolsonaro. Tanto é que ele veio no final da tarde agora pedir desculpas, né? A gente vai tentar discutir esses assuntos e os riscos que a democracia está sofrendo no Brasil com esse tipo de declaração. E eu quero começar direto com uma pergunta que é o seguinte, Guilherme. Há mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano, você estava concorrendo à presidência da República pelo PSOL e você participou de um debate eleitoral em que você fez um alerta de forma muito contundente, né? Esse vídeo, inclusive, depois viralizou e é muito utilizado até hoje, em que você finaliza todo um discurso falando sobre as ameaças que a candidatura do Jair Bolsonaro representava e você terminava falando ditadura nunca mais. Bom, esse governo foi eleito, a gente já tem mais 11 meses de governo. Você imaginava que a gente tivesse hoje, quase fechando um ano de mandato, tão próximos dessa ameaça que você alertou lá atrás, há um pouco mais de um ano? E mais uma vez, boa noite para você, Guilherme. Bom, boa noite, Ivan. Olha, o que está acontecendo é muito grave. Nós não podemos correr o risco de subestimar, tratar como uma brincadeira, tratar como um diversionismo. A gente falava disso agora há pouco, antes de entrar no ar. Veja, claro, o Eduardo Bolsonaro, o Carluxo também, vez ou outra, fez esse mesmo tipo de insinuação a respeito de ditadura. Essa turma, os filhos do Bolsonaro, são verdadeiros escroques, né? Não tem credibilidade nenhuma. Agora, o problema é que eles parecem representar uma posição que é também a posição do presidente da República e que é a posição de um círculo que está no Palácio do Planalto e que tem muita influência sobre o poder executivo no governo Bolsonaro, né? Então, para mim não resta dúvida, e esse episódio agora do AI-5, do Eduardo Bolsonaro hoje vem a comprovar, de que essa turma quer fechar o regime no Brasil. De que essa turma quer sim um endurecimento, quer sim medidas que possam dar poder mais arbitrário e mais autoritário para eles. Não por acaso que, embora tenha completa coincidência na agenda econômica com o Centrão e com a cúpula do judiciário no país, o Bolsonaro passou o ano bombardeando as instituições, né? O próprio parlamento, o Supremo Tribunal Federal, além
do combate já tradicional que ele faz à esquerda, aos movimentos sociais no Brasil. Então, olha, como dizia o Leonel Brizola, né? Tem cara do bicho, né? Tem cara de jacaré, boca de jacaré, dente de jacaré. Dente de jacaré, né? Jacaré. Eu não sei mais o que precisa para a gente dizer que de fato querem. Agora, eu queria fazer uma colocação. O fato deles quererem um endurecimento não quer dizer que eles vão conseguir, né? O desejo do Bolsonaro é de corroer e degradar cada vez mais as instituições, os contrapesos que ainda sobreviveram, né, da crise brutal da democracia brasileira. É silenciar a sociedade, é atacar a imprensa, é criminalizar os movimentos sociais, né? É buscar desmoralizar, né, e endurecer o combate contra qualquer tipo de oposição. Agora, ele não consegue fazer isso sozinho. A questão é se ele vai ter apoio ou não de outros setores, como as Forças Armadas, ou setores das Forças Armadas vão se posicionar numa situação como essa, e, sobretudo, como a sociedade vai se posicionar numa situação como essa, né? A questão da cassação do Eduardo Bolsonaro se tornou uma coisa extremamente simbólica para ver qual é o tipo de barreira que vai ser colocada, né, com as aproximações sucessivas, com os avanços em relação ao endurecimento, ao autoritarismo, né, a um caldo de ditadura produzido pela família Bolsonaro. Essa cassação é necessária, não apenas porque o Eduardo Bolsonaro cometeu crime, mas essa cassação é necessária simbolicamente para apresentar uma resistência da sociedade brasileira, assim como as mobilizações que nós vamos fazer nas ruas nos próximos dias. Dia 5 tem grandes mobilizações que também vão incorporar esse tema da defesa da cassação do Eduardo Bolsonaro e desse mote ditadura nunca mais, que representa muita coisa para o povo brasileiro e para a nossa história. Mas, Paulo, você acha que a gente pode ter esperança de alguma coisa nesse sentido? A gente viu hoje já uma declaração do novo Procurador-Geral da República meio que passando pano para o Eduardo Bolsonaro, tanto que o Eduardo Bolsonaro repostou a declaração do Aras sobre isso. Você acha que a gente pode ter esperança de que aconteça alguma coisa? O próprio Eduardo Bolsonaro pediu desculpas agora há pouco, falou que foi mal entendido, pediu desculpas sem pedir. Você acha que a gente pode confiar que as instituições estejam prontas hoje para reagir a um ataque como esse? Olha, De Luca, os últimos anos no Brasil não nos autorizaram a ter confiança no caráter democrático das instituições. Sempre que as instituições foram chamadas dos grandes dilemas dos últimos anos, elas acabaram aprofundando a crise democrática. Foi o caso do golpe de 2016, foi o caso da prisão do Lula, é o caso até aqui do TSE manter na gaveta, de uma maneira injustificável, as denúncias de crime eleitoral, de fraude eleitoral, de abuso do poder econômico, de fake news das eleições que levaram o Bolsonaro a ser eleito presidente do Brasil. Então, a questão não é ter uma confiança nas instituições, ainda mais instituições estão cada vez mais aparelhadas pelo governo. Quer dizer, o Procurador-Geral da República, depois de quase 20 anos, foi um cara eleito a dedo, fora da lista tríplice, porque tinha os mesmos pensamentos que o presidente da República. Então, eu não espero que o Aras vá fazer qualquer investigação mais contundente, a não ser que seja obrigado a isso pela sociedade brasileira, que contraria o Bolsonaro, né? Na Câmara dos Deputados, nós temos um embate um pouco maior, porque os interesses do centrão, que compõe maioria com o Bolsonaro, que compõe a maioria na Câmara, quer dizer, os interesses do centrão não são sempre os mesmos do Bolsonaro. Na agenda econômica, eles coincidem, mas no debate político, não necessariamente, né? O próprio PSL, né, que é o partido do Bolsonaro até o momento, e do Eduardo Bolsonaro até o momento, está uma casa da mãe Joana, né? E soltaram uma nota contra o Eduardo Bolsonaro. Então, eu não acredito que a resposta principal e que um freio ao autoritarismo deles virá das instituições, mas acredito que até por essas contradições que estão colocadas,
é possível pressionar a Câmara dos Deputados a avançar num processo de cassação do Eduardo Bolsonaro. O que vai definir isso é a temperatura das ruas do Brasil. Então, dia 5 foram convocadas mobilizações pela Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, dezenas de movimentos sociais brasileiros, na próxima terça-feira. Tinham sido convocadas depois daquele episódio que segue sombrio, né, que foi divulgado das investigações do caso Marielle em relação ao porteiro. Depois teve um desmentido, mas o porteiro não apareceu, tem um monte de lacuna. Eu quero te perguntar sobre isso, Boulos, inclusive. Então, aproveitar já que você entrou nesse assunto. Tem gente falando nas redes que eles podem estar usando até essa declaração do Eduardo Bolsonaro para desviar o foco deste assunto, que foi o caso Marielle entrar dentro da casa dos Bolsonaros. Porque o porteiro diz que falou com alguém dentro da casa, que ele entendia ser ou dentro da casa, não, porque pode ter atendido o interfone à distância, né? Mas com alguém da casa, que se identificou como sendo o Jair, seu Jair, e que este foi quem autorizou a abertura da porta para os que são acusados de assassinato. Que eles desviaram o rumo ali dentro do condomínio e que foram para outra casa, para 66. Bom, a promotora, Boulos, é uma pessoa identificada que fez campanha para o Bolsonaro, que usou a camisa dele, uma das promotoras que está conduzindo a investigação. O Ara já livrou ele no dia seguinte. E aí a gente falava antes do programa começar, será que não tinha câmera que filmasse para onde foi o carro, nada disso? Essa história não é uma história mais pesada para eles do que essas próprias declarações das 5? Vamos lá, Rovai. Primeiro, assim, antes mesmo desse episódio do porteiro, nós já tínhamos muitos motivos para desconfiar da relação do Bolsonaro com as milícias e com esses milicianos acusados de matar Marielle. Vamos lá, um dos caras que está preso por matar a Marielle Franco morava justamente nesse condomínio, era vizinho do Bolsonaro e se dizia que seu filho tinha uma relação, chegou a ter uma relação afetiva com a filha dele, que é o Rony Lessa. Tinha foto com o Jair Bolsonaro, ambos, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz, pelas investigações, são ligados à milícia de Rio das Pedras, que é a mesma milícia onde o Queiroz estaria associado, que teve gente e parentes desses milicianos no gabinete do Flávio Bolsonaro, homenageados pelo Flávio na Alerj, homenageados pelo Jair Bolsonaro enquanto deputado na Câmara dos Deputados. Então, nós já tínhamos vínculos que ligavam o Bolsonaro ao caso Marielle. Então, isso não foi um trovão em céu de brigadeiro, né? Já havia isso, é importante a gente dizer, porque senão as pessoas ficam se apegando a eventuais contradições que se tenha no caso do porteiro e esquecem todo um contexto de relação do Bolsonaro com a milícia e com esses milicianos em particular. Boulos, deixa eu te ajudar em só uma coisa. É só como as coisas são muito dinâmicas, o JN acabou de falar sobre o caso de novo, porque foi o Jornal Nacional ontem quem trouxe esse assunto, e falou sobre as lacunas da investigação do Ministério Público. Segundo o JN, a perícia foi feita a toque de caixa depois da matéria do Jornal Nacional, ou seja, o JN agora bancou a história. Mas é evidente, qualquer jornalismo investigativo que possa ter um mínimo de seriedade e comprometimento com a verdade tem que levar essa história até o fim. Você não pode dizer, o Bolsonaro estava em Brasília, uma força-tarefa, sei lá, uma equipe do Ministério Público, do qual faz parte uma promotora que teve hoje, como o Rovai falou, fotos divulgadas nas redes sociais, ao lado do cara que quebrou a placa da Marielle, né, com camisetas do Bolsonaro, porque ela disse que o depoimento do porteiro não tem consistência, está errado, não foi bem assim, acabou o assunto? Não é assim, não. Né? Acho que qualquer investigação séria, qualquer jornalismo investigativo sério tem que levar isso até as últimas consequências. Tem que levantar as câmeras, tem que buscar saber dessa perícia, tem que saber para onde esse carro foi. Né? Isso tem que buscar saber se essa investigação não está sendo enviesada
por promotoras e promotores que eventualmente tenham interesse político no caso. Isso tem que ser levado até as últimas consequências. Agora, eu queria pontuar uma coisa em relação ao que o Rovai mencionou. Eu não acho, Rovai, embora eles tenham várias táticas para tentar tirar o foco quando a coisa chega na família, né? Quando chegou no Flávio, né? Agora quando chegou no próprio Jair Bolsonaro ou em alguém da casa que eles estejam querendo ocultar, eu não acho que esse tipo de declaração, como a do Eduardo Bolsonaro sobre as 5, possa ser tratada como cortina de fumaça. Eu acho, pelo contrário, ela deve ser tratada dentro da linguagem militar daquilo que se chama de aproximações sucessivas. Na linguagem militar, para se chegar a uma determinada meta, existe essa estratégia das aproximações sucessivas, que você vai chegando. Você quer endurecer? Você quer criar um caminho mais autoritário? Você quer, eventualmente, legitimar a censura, fechar o Congresso, fazer perseguição aberta aos opositores? Começa a falar do assunto, começa a botar na mesa. Porque aí aquilo que era absolutamente impensável e absurdo passa a ser naturalizado. Entra no debate público como algo natural. Esse é o tipo de aproximação sucessiva que eu acho que a fala do Eduardo Bolsonaro envolve. Por isso não é só cortina de fumaça. Pode ter sido, nesse momento, falar isso neste momento pode também ter um papel de desviar o foco, né, da investigação? Evidentemente pode. Mas ver apenas dessa maneira seria subestimar os vários gestos que só não vê quem não quer, que a família Bolsonaro e o próprio Jair Bolsonaro e os militares do seu entorno, basta ver a declaração dessa figura detestável, né? Dessa figura soturna, que é o general Heleno, covarde, para dizer aqui o português claro, as declarações que deu hoje, praticamente legitimando o Eduardo Bolsonaro. E falando no Heleno, se me permite desenvolver aqui um raciocínio um minuto mais, porque eu acho que isso é importante. Eu acho que a linhagem dessa turma, isso nos ajuda a compreender qual é a estratégia que pode estar por trás dessas referências sucessivas à ditadura e desse esgarçamento contínuo com as instituições. Eu acho que o Bolsonaro ele é herdeiro de uma tradição militar que vem lá da ditadura, que era a tradição do general Silvio Frota, né? O Silvio Frota, para quem está nos assistindo e eventualmente não saiba ou não lembre da história, lá pelos idos de 77, 78 e tal, no governo Geisel, o Silvio Frota era o ministro do Exército. Era um general que fazia parte da linha dura. Era a turma que era contra a abertura. O Geisel tinha propalado a abertura lenta, gradual e pacífica para fazer a transição quando a ditadura militar já deu seus sinais de esgotamento. O Silvio Frota era um cara que trabalhou dizendo que tinha que endurecer, que tinha que ampliar a censura, que tinha que retomar com mais intensidade as torturas que estavam diminuindo e a perseguição aos opositores, que tinha que ter um alinhamento mais incondicional aos Estados Unidos, ainda no contexto da Guerra Fria. Pra vocês terem uma ideia, o Silvio Frota chamou o Geisel de comunista e tentou dar um golpe dentro do golpe, né, contra o Geisel, e foi derrotado, foi exonerado. Agora, quem era o ajudante de ordens do Silvio Frota? Um tal capitão Augusto Heleno, que foi exonerado junto com ele naquela época, né, do poder público, continuou no Exército, progrediu, se tornou general Heleno e hoje é chefe do Gabinete de Segurança Institucional. O Bolsonaro vem daí, vem dessa linhagem, da turma que nunca aceitou a transição democrática, nunca aceitou a Constituição de 88 e que vive sonhando com arroubos autoritários e com fechamento. Para eles ter uma oposição no Congresso ou mesmo um questionamento no Congresso é um problema. Ter uma imprensa com algum grau de liberdade é um problema. Ter manifestações de rua é um problema. Essa turma pensa com a cabeça da linha dura da ditadura dos anos 70.
É com esse pessoal dos porões que a gente está lidando, nós não podemos esquecer isso nunca. Você tem razão, Boulos. Eu vou só fazer uma pergunta rápida, porque assim, eles, além de falarem AI-5, eles têm falado muito mais de outras duas palavras, né, que é LSN, Lei de Segurança Nacional, e terrorismo, que a gente já conversou sobre isso, inclusive, que há um tempo atrás, antes de ele assumir o governo, se não me engano, depois da eleição, que eu dizia que eles iam tentar instalar um círculo de medo para prender pessoas do movimento social e da esquerda. Eu acho que mais do que dar um AI-5, eu estou fazendo aqui uma colocação para te ouvir, eles vão tentar começar a sequestrar, né, pessoas como você e gente do movimento social, como já fizeram com a Preta Ferreira, com base nessas duas questões, Lei de Segurança Nacional e terrorismo. O que você acha disso, Boulos? Vai, e só para complementar, eles ameaçaram isso antes de eleitos, né? O Boulos foi ameaçado durante a campanha de ser preso, etc., pelo Bolsonaro. Eu me lembro bem, quando o Bolsonaro ganhou a eleição, no dia 29 de outubro, ele foi ao Jornal Nacional, na segunda-feira, um dia após ter ganho a eleição, e falou, eu vou acabar com o MTST, vou acabar com o MST, citou o meu nome, enfim, atacou outras lideranças. É evidente, nós temos um caldo autoritário no país após a vitória do Jair Bolsonaro. E isso cria riscos para quem atua no movimento social, para quem busca fazer mobilização. Agora, esses riscos enfim, concordo, nós temos buscado tomar as precauções devidas em relação a eles. Agora, eles não podem nos levar, Rovai, ao imobilismo. Claro. Eu acho que a pior estratégia nesse momento é falar, olha, qualquer coisa que a gente fizer vai dar pretexto para eles, então é melhor ficar em casa debaixo da cama, né? Essa estratégia nunca deu certo, né? Muitas vezes eles não precisam de pretexto, ou se precisarem, são capazes de fabricar os próprios, como tentaram fazer no Rio Centro durante a ditadura militar para boicotar a abertura, essa mesma turma, né? Então, eu não tenho a menor dúvida que o papel que a esquerda brasileira tem nesse momento, a responsabilidade que os movimentos sociais têm nesse momento é de tomar as ruas, como nós vamos fazer na próxima terça-feira, dia 5, e mudar o caldo nesse país. Eu acho que as condições hoje, nesse sentido, apesar do endurecimento deles, que de algum modo também expressa um certo desespero pelo enfraquecimento político que tem tido, né? A situação é mais favorável. Hoje nós estamos numa situação, na minha opinião, melhor do que a gente tinha no dia 1º de janeiro desse ano. O Bolsonaro caiu de 60% de aprovação para 30%. Ele radicalizou o núcleo duro dele, é verdade, mas, ao mesmo tempo, ele perdeu milhões de pessoas na sociedade brasileira que não são bolsominions, que não defendem ditadura, que não defendem tortura, mas que tinham votado nele no ano passado com alguma esperança, alguma expectativa de melhora de vida, de melhora da política, de acabar com a corrupção, qualquer coisa que seja. E essas pessoas descolaram, ou têm descolado de maneira crescente no Bolsonaro. Começa a surgir na sociedade brasileira um caldo de insatisfação mais forte. As pessoas estão com o ouvido mais aberto para a crítica, com o ouvido mais aberto para a oposição. E se a gente olhar, inclusive nos últimos anos, até no feeling de rua, né, esse é o ponto de partida para surgimento de um novo ciclo de mobilizações. Esse ano de 2019 foi um ano de ruas frias, com uma exceção que foi a verdadeira revolta dos estudantes no mês de maio em defesa da educação, aquele movimento lindo, multitudinário. Mas, afora isso, nós tivemos uma enorme dificuldade de mobilizar a população para impor obstáculos e fazer frente aos ataques do Bolsonaro, como na reforma da Previdência, em várias outras ocasiões. A mobilização ficou aquém do necessário. Eu acho que começa a surgir um ambiente, um caldo, que nos permite dedicar mais força à mobilização. O copo está enchendo. Para a gota d'água vir, como veio no Chile com 30 pesos, como veio no Equador por um aumento da gasolina, para a gota d'água vir, o copo tem que estar cheio. E o copo está começando a encher
com mais velocidade no Brasil e criando condições para a mobilização de rua. Eu acho que nós temos que testar a rua, aquecer a rua. Tenho conversado com outras lideranças do movimento social brasileiro. Vai ter uma reunião da Frente Povo Sem Medo a semana que vem para pautar esse cenário. Tive ontem em Brasília e conversei com várias lideranças do movimento social e lideranças partidárias da esquerda. Eu acho que começa a surgir condições para um movimento mais ofensivo, com maior iniciativa política para enfrentar o Bolsonaro. Deixa eu aproveitar para ler alguns comentários. Será que meu áudio está aberto? Tá sim. Tá aberto. Deixa eu aproveitar para ler alguns comentários aqui. Muita gente comentando, uma audiência super bacana, aproveitando para agradecer todo mundo que está assistindo, especialmente no YouTube. Quem está vendo no Twitter e no Facebook, vai para o YouTube, que é melhor para a gente. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações. Agradecendo Eliette Eli, Ana Luísa Ramos, Amélia Teixeira, Comunista Ativo, Neide Andrade, Ângelo Ventreschi, a Luciene vai ser impossível. Luciene Bacalax... Não dá, Luciene, mas é você mesma. Mari Galhardo, Mariângela Silva, Jorge Schroeder, que está aqui sempre, Ana Carla, Tânia Nadais, o canal do Adão Bispo, quem mais? Ariane Pini, Ricardo Schneider, o Samurai Kafta Libertário, o Hilton Glazer dando boa noite lá de Belo Horizonte para mim, para você, para o Rovai. Chegou um superchat também do Rude SP, agradecendo ao Rude SP, lembrando, agradecendo a audiência de todos vocês e pedindo para vocês se inscreverem no canal. O Ivan tem uma pergunta, eu acho, né, Ivan? Tenho. Guilherme, você estava falando agora sobre... você avalia que está se criando um caldo aí para a mobilização popular, e aí você já meio que respondeu uma parte da pergunta que eu ia fazer, mas eu queria aprofundar um pouco. A gente observa nessas declarações do Eduardo Bolsonaro que estão intensificando o autoritarismo no discurso. Em todas essas declarações, eles têm citado essas manifestações no Chile, têm citado o Equador, têm citado a eleição do Alberto Fernandes na Argentina. Enfim, pelo menos soa como se houvesse um temor muito grande deles de que essa onda de indignação, de que esse levante popular chegue de fato ao Brasil, né? E você estava comentando agora que está se formando um caldo, né, diante do desprestígio do governo Bolsonaro no Brasil. Agora, somado a esse desprestígio, Guilherme, você acredita que essa postura autoritária de ameaçar, de se falar que se houver radicalização no Brasil pode ter um novo AI-5, esse tipo de ameaça do tipo não vão para a rua, você acha que isso estimula ainda mais as pessoas, cria mais ou menos aquele efeito que já aconteceu no Brasil, que aconteceu no Chile, de, por exemplo, quando a polícia vai para cima, ao invés da manifestação dispersar, a manifestação aumenta? Você acha que em outras proporções é mais ou menos isso do que está acontecendo dentro do movimento social? Toda vez que o governo do nosso país tentou desestimular o povo de ir para as ruas, não vão às ruas, vistam verde e amarelo e não preto, enfim, nós vamos descer a porrada, ou quando desce a porrada, o resultado foi literalmente um tiro no pé. Pegue junho de 2013 como o exemplo mais emblemático no último período, que a repressão feita pela Polícia Militar de São Paulo, naquela fatídica manifestação que tentava ir para a Avenida Paulista, acabou desencadeando um processo gigantesco, muito maior do que estava colocado naquele momento. Então, essa tentativa da família Bolsonaro de desestimular, de ameaçar, eu acho que ela só joga mais gasolina na fogueira, né? E pode, inclusive, ajudar a apressar, né, que o caldo de rua ganhe mais corpo no Brasil, né? Eu não tenho dúvida que o que está acontecendo na América Latina também muda o cenário de expectativas. Veja, a esquerda brasileira, é preciso dizer, vem de muitas derrotas nos últimos 3 anos. Nós fomos derrotados na Batalha do Golpe. O Temer, apesar de um movimento intensivo que a gente conseguiu fazer contra ele, completou o mandato, prenderam o Lula, conseguiram construir um cenário para que o Bolsonaro ganhasse as eleições do Brasil. Então, foram uma sucessão de derrotas. Isso desanima as pessoas. Isso faz com que as pessoas também comecem a se sentir menos dispostas a ir para a rua, achar que não vale a pena, não ver luz no fim do túnel. Esse foi muito o clima da militância progressista
e da base progressista no Brasil durante esse ano. Agora, quando a gente vê as ruas do Equador pegando fogo contra o mesmo projeto lesa pátria de destruição nacional que está sendo aplicado aqui, as ruas do Chile pegando fogo contra o verdadeiro modelo de estabilidade latino-americana propagado pelo Paulo Guedes e pelo próprio Bolsonaro, não é? O Macri, que era o príncipe dos neoliberais, sendo derrotado de maneira contundente no primeiro turno pelo peronismo na Argentina, né? O Evo Morales garantindo a sua reeleição na Bolívia, a Frente Ampla no Uruguai terminando na liderança o primeiro turno da eleição. Tudo isso cria um caldo, né, novos ares, que vão animando também e mostrando que tem caminho, que o jogo está virando. Aquela ideia que se falava no final do ano passado, começo desse ano, de uma hegemonia de décadas da direita. A extrema-direita veio para ficar durante muito tempo, é um projeto de longo prazo. Esse tipo de prognóstico está dando água. Então, isso também cria um cenário mais favorável para os processos de mobilização. Soma isso, o desgaste do governo, ao constrangimento de setores médios que apoiaram o Bolsonaro com o que virou, a completa falta de receita e de alternativa desse governo em relação à crise econômica, ao desemprego e aos grandes males que afetam o povo brasileiro, né? E a capacidade incrível que o Bolsonaro e os seus filhos têm de criar novas crises, de criar gatilhos e disparadores de mobilização, eu estou bastante otimista em relação ao processo de reação. Não em relação às instituições, não em relação ao Bolsonaro, eles vão continuar cumprindo, talvez intensificar esse papel mais autoritário, né? Eu, como nós dissemos no começo aqui, não confio numa grande capacidade de resistência institucional da democracia brasileira. O que nós vimos nos últimos anos não nos autoriza a crer nisso, mas acho que nós podemos ter um caldo de rua que vá mudando a relação de forças na sociedade brasileira e também force as instituições a se posicionarem de maneira diferente. Boulos, deixa eu aproveitar para te perguntar sobre outro assunto agora. Você, nas últimas eleições, se classificou como uma liderança nacional, já era liderança de um movimento que é nacional, como o MTST, mas você teve uma candidatura que foi importante para o campo progressista. É inegável imaginar que o seu nome não seja citado para concorrer às eleições de 2020. Então, já ouvimos algumas vezes que você poderia ser o nome do pessoal para disputar a Prefeitura de São Paulo, cidade onde você mora e onde é a sua base política. Duas perguntas. Existe essa possibilidade? É trabalhado isso dentro do pessoal? Isso faz parte dos seus planos políticos? E como é que você tem visto a construção de alianças entre esses partidos do campo progressista, falando, obviamente, aqui sobre São Paulo, mas como tem se construído no Brasil inteiro? Peluca, meu caro, primeiro em relação à candidatura em 2020, houve enfim, eu fui procurado por duas pessoas que eu tenho grande respeito, que é o Ivan Valente e a Luísa Erundina, fazer um pedido para que eu fosse o candidato a prefeito pelo PSOL nas próximas eleições aqui em São Paulo. Eu, durante esse ano, tive um foco muito grande em buscar construir ou fortalecer, na verdade, um caldo de oposição em nível nacional. Eu fui para 24 estados brasileiros esse ano, mais do que na campanha eleitoral do ano passado. Conversei muito com a juventude, universidades, institutos federais, nas periferias, nos movimentos sociais, rodei o Brasil e o meu desejo, na verdade, é estar livre para poder seguir andando, porque acho mesmo que a temperatura social, a temperatura das ruas do Brasil tende a esquentar, se não já agora no final desse ano, durante o ano de 2020. Né? Eu construí a minha trajetória política numa posição de rua, numa posição de mobilização, como liderança do movimento social, como representante do maior movimento urbano do Brasil, que se destacou nos últimos 5, 7 anos por botar milhares de pessoas nas ruas de São Paulo e de grandes capitais brasileiras, que é o MTST, né? Como um representante da Frente Povo Sem Medo, que teve no protagonismo dos maiores embates de mobilização no último período do país,
Então, enfim, acho que essa trincheira onde eu tenho buscado atuar é uma trincheira muito importante e me sinto muito confortável nela, né? Agora, a disputa eleitoral, a disputa nas urnas em 2020 também vai ser um embate contra o bolsonarismo, né? Eu acho que as eleições do ano que vem vão ser eleições muito plebiscitárias, vai ser uma oportunidade de impor uma derrota ao bolsonarismo. Eu acho que o cenário está aberto, acho que temos que ver um pouco mais como as coisas vão se consolidar no conjunto da esquerda aqui na cidade de São Paulo. O cenário está totalmente indefinido, na verdade, de todos os lados, né? A Joyce Hasselmann se dizia candidata do Bolsonaro, brigou com o Bolsonaro, né? O PT não apresentou nenhum candidato também em São Paulo. Não está claro se o Márcio França será. O Bruno Covas era candidato à reeleição com a doença que, lamentavelmente, aproveito aqui para prestar novamente solidariedade, com câncer que foi diagnosticado. Não se sabe qual vai ser também a condição do Bruno de concorrer. O cenário está muito incerto, muito indefinido. Então, eu acho que o PSOL, assim como os principais partidos do país e que tem força na cidade de São Paulo, estão olhando o cenário para poder tomar suas definições. Agora, eu sou um entusiasta da construção de frentes de esquerda para disputar as eleições nas principais cidades brasileiras. Eu acho que é muito importante como um gesto, como uma demonstração de que nós estamos compreendendo o que está acontecendo no Brasil. Se a gente conseguir ter candidaturas que unifiquem pelo menos uma parte do campo progressista, uma parte importante do campo progressista, e se apresentem num enfrentamento, num contraponto ao bolsonarismo, eu acho que é um gesto importante que a esquerda brasileira pode construir. Eu tenho buscado trabalhar para isso também nessas andanças pelo Brasil, conversado com muitas lideranças, não apenas do PSOL, de outros partidos de esquerda também, para ajudar a costurar e a estimular frentes de esquerda em todo o país. O Ivan vai ler um superchat, é isso, Ivan? Isso, até aproveitando. Deixa eu falar uma coisa. Claro. Então, o que o Boulos está dizendo aí, só para traduzir para o nosso internauta, é que ele é um forte candidato a prefeito de São Paulo. Ivan, segue você. Eu ia dizer isso, eu ia dizer que o Boulos não negou, então deixa no ar. Essa é a interpretação do Robai. Guilherme, aproveitando, tem um superchat aqui, o Rude, ele se identificou apenas como Rude, doou aqui no nosso chat. Muito obrigado, Rude. Ele deixa uma pergunta aqui para o Guilherme Boulos, tem a ver com eleições, não sobre candidatura necessariamente, mas o Rude pergunta o seguinte: Boulos, você acredita no TSE nas próximas eleições? E aí vai até de encontro com o que você estava falando lá no começo do programa, né, de todas as apurações que houve ano passado. Aliás, a não apuração com relação ao que houve ano passado, né? Então fica a pergunta do Rude aí, como você acha que o TSE vai atuar nas próximas eleições depois dessa primeira experiência de máquinas de fake news que a gente teve, Guilherme? Olha, primeiro acho que a gente não pode entrar naquelas teorias da conspiração da urna eletrônica e tal, essa maluquice que o campo bolsonarista também fez ou outra propaga, porque eu acho que o problema da democracia brasileira e as incertezas que nós temos em relação ao processo eleitoral, no meu entendimento, não passam essencialmente pela credibilidade do sistema de votação. Eu acho que o problema em relação ao TSE é a sua omissão, né, para fazer cumprir a lei eleitoral. Isso nós vimos de maneira evidente em 2018. A denúncia que foi feita, vocês vão se lembrar, aquela matéria da Patrícia Campos Melo, na Folha de São Paulo, ainda durante o segundo turno, aquela matéria trazia provas, trazia notas fiscais, né, de pacotes de disparo de fake news pelo WhatsApp de 8 milhões de reais, 10 milhões de reais, pagos por empresas e por figuras, assim, algumas emblemáticas de a que ponto desceu a burguesia brasileira, que é ser representada pelo velho da Havan, né? Quando o velho da Havan é alguma coisa, é que a gente vê que o fundo do poço tem um alçapão embaixo, né? Agora, essas denúncias foram muito consistentes,
né? E mostravam pelo menos 3 crimes eleitorais do Jair Bolsonaro. Pelo menos. Primeiro, dinheiro privado empresarial em campanha. Está proibido pelo Supremo Tribunal Federal e o disparo foi feito por empresas, pago por empresas. Segundo, Caixa 2, porque foi por fora e não foi na contabilidade eleitoral. Terceiro, violou o que previa a legislação de WhatsApp, porque não pode ter o disparo em massa da maneira como eles fizeram. Sem falar nos conteúdos que foram frequentemente de fake news, e que caberia também todo tipo de processo na justiça a esse respeito. Então, veja, né, o Tribunal Superior Eleitoral, quando ele silenciou e se omitiu diante disso, mais de um ano depois da eleição, não levou adiante as investigações. Nós estamos agora com uma CPI da fake news no Congresso Nacional que pode trazer muita coisa à luz. E até com gente que no verão passado também estava na fábrica de maldades e que agora, seja por um arrependimento honesto ou de ocasião, são pessoas que também estão denunciando o que aconteceu, né, e os métodos ilegais que foram utilizados. De fato, fica difícil confiar no Tribunal Superior Eleitoral, de que ele vá conseguir evitar fake news, vai conseguir evitar disparo em massa, vai conseguir evitar todo esse tipo de abuso do poder econômico e de fraude eleitoral, se a gente olhar a sua completa omissão em relação aos abusos da campanha do Jair Bolsonaro até o momento. Ô Boulos, você falou aqui, isso a gente já conversou também outro dia, quando a gente bateu um papo por telefone, você vem então batendo nessa tecla que o ano que vem você enxerga como um ano onde as manifestações podem engrossar o caldo no Brasil. E aí você citou os exemplos aí do Equador e do Chile, né, com aumentos e tal. Você acha que vai passar pela economia isso, por alguma questão relacionada a um aumento de combustível, alguma coisa de greve de caminhoneiros, por aumento de combustível de óleo diesel? Você acha que o país pode vir a pegar fogo por isso, ou você aposta que essas questões relativas à educação, a direitos humanos, à família Bolsonaro que vão provocar isso? Rovai, o gatilho de um processo de ascenso de mobilização de massa sempre é imprevisível, né? Quem imaginaria que um processo como o de junho de 2013 tivesse como gatilho o aumento de 20 centavos numa passagem, agora de 30 pesos no Chile, ou da gasolina no Equador, ou de uma taxação sobre o WhatsApp no Líbano, né? Que é o que está acontecendo nesse momento lá, que derrubou o presidente da República. Os gatilhos são muito imprevisíveis, mas o copo encher para poder ter uma gota d'água, qualquer que seja a gota d'água, passa muito pela economia. Eu não tenho dúvida disso. E se nós olharmos, Rovai, o que está sendo feito na verdade, acelerar, através da política econômica do Paulo Guedes, a transformação da insatisfação popular em indignação e mobilização. Veja, essa turma não apresenta nenhuma saída para a crise. Tudo que eles conseguiram apresentar em um ano de governo é liberar 40 bi através de saques de R$500 no FGTS para aquecer a economia. E se nós olharmos a situação de boa parte das famílias brasileiras, esses R$500 vai ser usado para pagar dívida e não para aquecer a economia, né? De boa parte das famílias trabalhadoras. Veja, não tem valorização do salário mínimo. O investimento público previsto no orçamento do ano que vem é o menor dos últimos 20 anos, né? As obras de infraestrutura estão paradas, o programa de habitação Minha Casa Minha Vida, que é uma política anticíclica, né? Uma política que, além de gerar moradia, gera milhões de empregos através de um setor intensivo em contratação, que é a construção civil, né? Sim, o Minha Casa Minha Vida está liquidado. O pior desempenho foi agora em 2019, desde que ele surgiu em 2009. Isso para citar algumas áreas. Não tem nenhum sinal de que a economia brasileira possa melhorar. Porque para um país sair de uma crise prolongada como a nossa, não faz isso sem retomada do investimento público. Acreditar que o investimento privado vai vir, o setor privado investe quando tem demanda. Quando tem uma demanda, uma garantia de compra dos seus produtos, é que o setor privado vem.
Quem é que vai sair? Uma empresa vai sair produzindo geladeira se o povo está sem dinheiro para comprar pão? Que empresa que vai sair montando uma fábrica de móvel se as pessoas estão sendo despejadas e não morar debaixo da ponte? Se não tem demanda, não tem investimento privado. E a forma de criar a demanda é gerando emprego, é estimulando a economia, né? Isso se dá pelo investimento público em infraestrutura social, né? Em investimentos como a área da habitação, né? Infraestrutura urbana, saneamento. Veja, e esse governo está na contramão dessa receita. Então, a tendência é que ele agrave a crise social. Eu citei um caso aqui que é a população em situação de rua, que eu tenho certeza vai ser um tema que vai pulsar muito ano que vem, pelos piores motivos. Esse tema vai, inevitavelmente, ter que ser central nas campanhas municipais de todas as grandes cidades brasileiras no ano que vem. A população em situação de rua está se multiplicando. Em São Paulo, a pesquisa mostrou um aumento de 66% em 2 anos. Né? E uma mudança de perfil. Mais mulheres com crianças. São pessoas que estão sendo despejadas porque não conseguem mais pagar aluguel. O retrato da crise social brasileira é cada vez mais perverso. E ele vai criando condições para que qualquer gatilho, qualquer fagulha, pode ser um aumento da gasolina, pode ser um aumento da passagem de transporte público, pode ser qualquer desmando que o Bolsonaro faça, né? Ou qualquer grande ato que expresse corrupção e privilégio no seu governo, esse verdadeiro escárnio dos cartões corporativos, por exemplo. Qualquer coisa pode funcionar como gatilho. Bolsonaro, durante 2019, deu vários pretextos que poderiam ser a gota d'água. Só que não tem a gota d'água se o copo ainda não está cheio. O que eu acho que é importante a gente ter nesse diagnóstico é um copo enchendo, quase transbordando e criando condições para mobilizações maiores em 2019. E é justamente por isso, Rovai, voltando ao ponto anterior e à tua brincadeira, que eu não, nesse momento, não me coloco como candidato à Prefeitura de São Paulo, porque acho que se esse caldo se fortalece, ter as condições de poder também estar mais solto, rodar o país, ajudar a construir esse processo de resistência de rua, pode ser muito importante. Agora vamos ver, as coisas estão amadurecendo, vamos ver como elas vão se desenvolver até o começo do ano que vem. Eu vou, para finalizar essa conversa, antes das suas considerações finais, fazer uma última pergunta. Você falou de frentes de esquerda, eleições e tal. Aí eu lembrei do Ciro Gomes, falando que o pessoal é um puxadinho do PT. O que você achou disso? Olha, o Ciro Gomes, ele, lamentavelmente, já há mais ou menos um ano, desde a derrota no primeiro turno, ele tomou como seu guia político o ressentimento, né? Ele botou um fígado no lugar da cabeça. E tem se guiado politicamente por isso. Acho que isso tem feito muito mal para ele e para a esquerda brasileira, né? Porque ele, com esse tipo de postura, ele divide. O Ciro Gomes se tornou o apologeta maior do antipetismo no país. Eu, francamente, não acredito que nós vamos renovar a esquerda brasileira, e ela sim precisa de renovação, que nós vamos reconstruir caminhos da esquerda brasileira destruindo, né, quem representou uma hegemonia na esquerda até o momento, né? Eu não acho que é com essa destruição. Tem gente que só consegue pensar o seu lugar político destruindo quem disputa esse lugar com ele. Eu prefiro voltar às minhas baterias e voltar a minha energia para fazer um enfrentamento ao Bolsonaro, né, essa verdadeira extrema-direita e ao caldo que criou no país, construindo mobilizações, rodando esse país. Acho que a postura do Ciro nesse momento tem sido uma postura que não agrega para um processo de unidade na esquerda, não agrega para um enfrentamento ao Bolsonaro e só talvez se volte para a sua construção pessoal visando 2022. Pensar 2022 agora
né? É não entender o que está acontecendo no Brasil. Acho de uma miopia tremenda. Guilherme, a gente vai chegando ao final do nosso programa aqui. Agradeço muito a sua disposição em participar conosco, ficar com a gente esse tempo todo, até passamos um pouco aqui do nosso tempo previsto, mas o papo estava muito bom, muitos comentários, muita gente interagindo. Então eu vou deixar um minutinho final agora para que você possa se despedir e deixar um recado aí para quem está nos assistindo e a gente encerrar com sua fala. Eu primeiro quero agradecer Ivan, Deluca, Rovai, pelo convite, pelo nosso bate-papo aqui nessa noite. E vou, na verdade, encerrar aqui fazendo um convite à mobilização na próxima terça-feira, convocada pela Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular. Tem uma mobilização de caráter nacional, que vai ter várias lideranças nacionais, que vai ser em São Paulo, na próxima terça-feira, a partir das 18 horas, com concentração no MASP. Né? As bandeiras dessa mobilização tem um mote geral de basta de Bolsonaro, exigindo justiça por Marielle, e também incorporou hoje, naturalmente, a exigência da cassação do Eduardo Bolsonaro e esse grito de ditadura nunca mais. Essa mobilização está sendo construída, vai estar gente de várias ocupações da cidade de São Paulo, vai vir gente de vários movimentos sociais, enfim, está se construindo um caldo forte para a gente fazer uma mobilização bonita na próxima terça-feira na Avenida Paulista. Convido a todo mundo que está nos assistindo para estar lá. Ótimo, muito obrigado mais uma vez, Guilherme, por sua participação. Agradeço também a todos os internautas que acompanharam essa transmissão da Fórum, tanto pelo Facebook, quanto pelo Twitter, quanto pelo YouTube. Se você acompanhou esse programa e ainda não é inscrito aqui no canal da Fórum, peço para que se inscreva e aperte o sininho, assim você recebe todas as notificações de programas e ajuda a fortalecer, ampliar, fazer com que nosso debate político chegue a um número cada vez maior de pessoas. Renato, William, obrigado pela companhia. Valeu. Valeu, Boulos. Sorte aí, meu irmão. Obrigado, Rovai. Obrigado, Ivan. Amanhã tem Benedita da Silva. A entrevista foi gravada, mas a gente vai transmitir amanhã uma entrevista que eu e o Ivan fizemos com a Benedita. Muito boa, não deixe de acompanhar. Vamos ficando por aqui com mais um Fórum 21. Boa noite. Tchau. Tchau.